Pronto, pessoal, voltando, lembra que a gente estava lá no poder hierárquico, lá em cima na pirâmide, que é onde você quer chegar? Então, a gente já sabe que poder hierárquico é o poder de distribuir e escalonar as funções. É o poder de organização da administração pública. Só que vamos somar mais informações? Vem comigo. Vindo para cá, perceba o seguinte, ó. Se o poder hierárquico é o poder de distribuir e escalonar as funções, na sua prova, se perguntar se ele é um poder externo ou se é um poder interno, você vai dizer que o poder hierárquico, ele é um poder o quê? Interno, pessoal. Por quê? Porque toda essa organização está acontecendo para dentro da administração. Aí deixa eu logo te dar uma dica. Na sua prova, quando falar em poder hierárquico e em algum particular, essa questão de prova é certa ou é errada? Perceba o seguinte raciocínio. Às vezes, a administração pública pratica um ato e esse ato atinge o particular, sim ou não? Sim. Às vezes, a administração, quando atua, aquele ato acaba atingindo um particular. Mas uma coisa eu te garanto, a resposta da sua prova vai ser poder hierárquico? Nunca. Sabe por quê? Porque esse poder hierárquico é um poder interno, é uma relação da administração pública para com seus órgãos, para com os seus agentes. E o particular está dentro da administração ou está fora? Está fora. Se o particular está fora, está se aplicando a ele o poder hierárquico ou não está? Não está. Então, o poder hierárquico é poder interno, é relação da administração com os seus servidores e não com os particulares. Caiu particular, já marque falso na questão. Então, bora riscar isso aqui? Então, vindo para cá, a gente percebe o seguinte, ó. Falou em particular na sua prova, você já sabe que não é poder hierárquico, porque o poder hierárquico, ele não se aplica ao particular, não se aplica ao particular. Aí uma pergunta que eu quero te fazer agora é o seguinte, ó. O poder hierárquico é um poder horizontal ou é um poder vertical? Aí tu diz, como assim poder horizontal ou poder vertical? Deixa eu te dar um outro exemplo. Imagina a seguinte situação. Imagina, por exemplo, que eu e a Aline, sempre a Aline, fizemos um concurso juntas para tribunal. A gente até estudava junta, não é isso? Fizemos a prova no mesmo dia, para o mesmo cargo, tiramos a mesma nota, ficamos empatadas por idade, não é isso? Não sei quem é a mais idosa aqui das duas, mas desempatou. As duas foram nomeadas, não é isso? No mesmo dia. Começou as duas a trabalhar no mesmo dia, no mesmo cargo, no mesmo lugar, uma mesa do lado da outra. Aí a Aline, com 1h30 trabalhando, começou a querer me dar ordem. E querendo me dar ordem, querendo me dar ordem. O que eu digo para a Aline? Sabe o que eu digo? Vai para bosta, Aline. Sabe por quê? Porque se ela entrou comigo agora, ela tem moral para estar me dando ordem? Não, eu recebo ordem do meu chefe e não de Aline. Perceba, se eu e a Aline estamos no mesmo patamar, entre a gente existe hierarquia? Não, existe igualdade. Agora, do chefe para a gente existe hierarquia? Existe. Que agora ele vai poder dar ordens, agora ele vai poder fiscalizar. Ele é o superior, nós somos subordinados. Então, em outras palavras, o poder hierárquico é horizontal ou vertical? Vertical, porque sempre está vindo algo de cima para baixo. Bora anotar? Anotando fica mais ou menos assim, ó. O poder hierárquico, ele é um poder vertical. Por que ele é um poder? Deixa eu só apagar, pronto. Por que ele é um poder vertical? Porque esse poder hierárquico, ele vai fazer a relação de quê? De um superior para com o seu subordinado. Superior para o subordinado. Você percebe o seguinte, ó, que esse poder hierárquico é sempre um poder que está vindo de cima para baixo. Então, é por isso que ele é um poder vertical. Ele está entre pessoas, não é isso, de nível superior e nível inferior. Ele está vindo de cima para baixo. Aí, uma outra palavra-chave que pode aparecer de poder hierárquico é a seguinte, ó. Esse poder hierárquico, ele é um poder permanente. Por que ele é um poder permanente? Porque ele é um poder que te acompanha durante toda
absolutamente toda a tua vida funcional. Como assim? Já imaginou o seu primeiro segundo como servidor? Claro que já, né? Aquele momento do arrepio. Tem gente que, por exemplo, já está pensando na roupa que vai no primeiro dia, né? Isso é coisa mais de mulher. Mulher geralmente pensa assim, meu Deus, qual é o estilo que eu vou adotar? Porque o primeiro dia é tudo, né? Para poder dizer quem é que você é. Você diz, vou super chiquérrima, vou mais alternativa, vou mais romântica. Então, mulher pensa nessas coisas. Eu me lembro que minha irmã é 10 anos mais nova que eu. Quando ela foi fazer faculdade, ela fez, já sei a roupa do meu primeiro dia de aula. Aí eu fiz, e o curso? Ela, ainda não, mas a roupa eu já sei. Veja a importância, não é isso que isso existe para determinadas pessoas. Então, no seu primeiro segundo como servidora, lá no primeiro momento, você já vai ser distribuído em uma função, sim ou não? Vai. Vai estar escalonado em um nível? Vai, lá na base da pirâmide. Já tem chefe? Já. Já tem direitos e deveres? Já. Então perceba, do seu primeiro segundo como servidor até o fim da sua carreira vai existir o tal do poder hierárquico. Nos seus últimos 5 minutos na repartição pública, quando está tendo aquela festinha de despedida que você nunca sabe se é triste com a sua saída ou feliz, né? Fica sempre a dúvida. Naqueles últimos 5 minutos, você ainda tem direitos e deveres, ainda tem chefe, ainda tem subordinados, ainda tem superiores? Tem, porque o poder hierárquico é um poder permanente, te acompanha durante absolutamente toda a tua vida funcional. Tranquilo até aí? Só que faltam palavras-chave para a gente matar poder hierárquico na prova. Principalmente em banco estilo FCC, ela gosta de contar uma história gigantesca. Aí, pela história gigantesca, você vai pescando as palavras-chave para poder, de acordo com aquela palavra, visualizar se é poder disciplinar, se é poder hierárquico, se é poder de polícia. Então, bora botar as palavras-chave. Vem comigo. Vindo para cá, a gente pode anotar o seguinte, ó. Deixa eu botar desse lado de cá. Separei uma área para as palavras-chave. A gente pode colocar, por exemplo, que poder hierárquico é o poder de dar ordens. Tudo que eu estou colocando aqui é sempre de cima para baixo, tá, pessoal? É sempre na relação superior para o subordinado. Então, quando o superior dá uma ordem para o seu subordinado, essa ordem é fruto do poder hierárquico. Então, palavras-chave: dar ordem, revisar, fiscalizar, coordenar, organizar e assim por diante. Perceba, dar ordem, revisar, fiscalizar, coordenar, organizar, tudo isso são palavras-chave relacionadas ao poder hierárquico, só que cá entre nós. Eu preciso, por exemplo, te explicar o que é dar uma ordem? Não, porque com certeza você já deu ordem para alguém e também já recebeu ordem de alguém. Pensa, por exemplo, você pirrar e seus pais. Seu pai superior, você inferior. Seus pais te davam ordens, revisavam a sua atuação, te fiscalizavam, eles coordenavam você e organizavam a sua vida. É sempre uma ordem de cima para baixo. Essas palavras daqui, ó, são iguais ao dia a dia, então não tem o que fazer com elas. Mas tem alguns pontos que a gente tem que analisar. Cuidado principalmente com quem já estudou. Veja, quando eu falo que a administração produziu uma norma, você que já estudou, me diga qual é o poder que automaticamente você pensou quando eu digo que a administração está produzindo uma norma. Professora, eu pensei no poder normativo, no poder regulamentar. Essa é a lógica de você pensar. Só que cuidado, porque essa norma pode ser uma norma para produzir efeitos internos. Se é uma norma para produzir efeitos internos, essa norma é fruto do poder hierárquico. Deixa eu te dar um exemplo, porque muita gente confunde isso aqui para a hora da prova. Até esse ano, na prova, acho que foi do TRE de Roraima, TRE Roraima 2015, tem uma questão sobre isso daqui, banca da FCC. A questão ela dizia mais ou menos assim, ó, que a administração produziu uma norma para poder organizar internamente a sua repartição. Era alguma coisa parecida com isso. A lógica é que era uma norma interna para poder a administração organizar os seus setores.
Aí muita gente foi seco no tal do poder regulamentar, que pode se chamar também de poder normativo. Só que a resposta da prova não era poder normativo, não era poder regulamentar, é poder hierárquico. Porque se na sua prova falar que aquela norma é uma norma de produção de efeitos internos, de organização interna, o poder que está sendo usado é o chamado poder hierárquico. Professor, e como é esse normativo, como é esse regulamentar? Mas para o final, a gente vai fazer o paralelo de todas as normas que podem cair na sua prova. Por enquanto, pense o seguinte, ó, se é uma norma para organizar internamente, por exemplo, uma norma dizendo um horário de funcionamento, a roupa que o servidor deve usar, é norma de efeito interno. Então, é fruto do poder hierárquico. Mais para frente eu volto a tocar nesse ponto daqui, beleza? Vamos voltar para o material. E outras palavras-chave que a gente pode anotar, além de dar ordem, revisar, fiscalizar, coordenar, organizar e produzir uma norma, é esse daqui, ó. O poder hierárquico também é o poder de delegar, também é o poder de avocar. Eu creio o seguinte, ó, da ordem eu não preciso explicar, revisar também não, mas delegar e avocar não são palavras que você usa no dia a dia. Então eu tenho que fazer um estudo para saber o que é o fenômeno da delegação e o que é o fenômeno da avocação. Então bora passar aqui para a gente montar um outro esquema. Então vamos botar aqui o fenômeno da delegação de um lado. Vou logo te dizer que eu vou sonegar algumas informações de propósito, tá? Como assim sonegar algumas informações? Meu Deus, como muito trouxa. Como assim sonegar algumas informações de propósito? Eu não vou falar tudo o que tem para falar desse tema daqui. De propósito, eu vou deixar algumas informações para mais para frente. Ficou a mesma coisa, não foi, pessoal? Tentei ficar reto, não conseguiu. Porque para poder aprofundar isso daqui, a gente tem que entrar em organização administrativa. Por hoje, eu só quero uma diferença básica de delegação e um fenômeno da avocação. Professor, o que danado é delegar? O que danado é avocar? É fácil. Vamos desenhar dois bonecos palitos aqui. Boneco palito 1, boneco palito 2. Boneco palito 1, boneco palito 2. O que diabos é delegar? Perceba, delegar é repassar. Quando eu estou delegando, eu estou repassando atribuições. E o que é avocar? Exatamente o contrário. Avocar é chamar. Então, olha que são fenômenos inversos. Quando eu estou delegando, olha o raciocínio, eu estou repassando, estou distribuindo atribuições. Já quando eu estou avocando, eu estou chamando a atribuição para mim. Então, delegar é repassar, avocar é chamar. Vamos devagarzinho para botar alguns pontos chaves desse tópico daqui, ó. Você acha que a delegação, como regra, é um fenômeno permitido ou proibido? O que você acha? A delegação, de regra, é um fenômeno permitido ou proibido? Vamos montar da seguinte maneira. A delegação, como regra, é um fenômeno permitido. Por que a delegação, como regra, é um fenômeno permitido? Porque a delegação está de acordo com um princípio que a gente já estudou. Princípio, professora, está de acordo com o tal do princípio da eficiência. Eficiência. Vou dar um exemplo bem simples, bem babaca, só para poder a gente entender a lógica dessa delegação. Imagina o seguinte, você está aqui tendo esse curso, né? E tem vários professores. Um professor especialista em cada área. Só que imagina o seguinte, imagina que todas as suas aulas fossem com uma única pessoa. A mesma pessoa da administrativo, constitucional, português, informática, lógica. Minha gente, ou essa pessoa é ninja, nível máximo na vida, não é isso, deixa Einstein no chinelo, ou então tem alguma coisa errada. Tá percebendo? Porque é basicamente impossível a pessoa ser muito boa em constitucional, administrativo,
português, informática e lógica. Quando é coisa parecida, por exemplo, constitucional, administrativo, civil, processo penal, vários professores dão mais de uma matéria, sem problema. Mas imagina misturar constitucional e informática. Administrativo e raciocínio lógico. São coisas muito distintas. Então, pode ser que você até entenda tudo por cima. Mas de forma aprofundada, é basicamente impossível uma única pessoa aprofundar absolutamente todos esses pontos. Então, imagina que fosse um professor único para tudo isso. Até você enjoar de olhar para a cara do professor. Você não ia aguentar assistir 100 horas de aula olhando para a cara da mesma pessoa. Vê que saco, né? Então, o que o curso fez? Botou um professor para constitucional, uma professora para administrativo, um professor para português, um professor para informática, um professor para lógica. O que o curso está fazendo? Delegando atribuições, tá? Repassando. Delegar é repassar. Então, se eu coloco um professor especialista em cada aula, tecnicamente a qualidade dessa aula vai ser menor ou vai ser maior? Maior, porque aquela pessoa só está estudando aquilo. Se a qualidade da aula vai ser maior, vai atender de maneira melhor que princípio? O princípio da eficiência. Estão percebendo o raciocínio? Então, quando a administração delega, coloca setores, cada setor especialista em um assunto, tecnicamente, se eu sou especialista naquele assunto, vou trabalhar com mais qualidade. Trabalhando com mais qualidade, eu vou ser cada vez mais eficiente. Essa é a regra. Delegação de regra é um fenômeno permitido. Só que cuidado, se cair na sua prova, não é isso? A Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, que ela coloca as exceções. Quando é que esse fenômeno da delegação ele não vai poder acontecer? Em 3 casos. Vem comigo. Vindo para cá, a gente tem a seguinte lógica. O fenômeno da delegação, regra, é um fenômeno permitido. Só que a gente vai ter que analisar o seguinte, ó. Esse fenômeno da delegação, ele só não vai poder acontecer, porque veja, se ele é a regra, ele pode existir a delegação. Só não pode existir a delegação em 3 situações. Primeira situação, nos atos de competência exclusiva. Nos atos de competência exclusiva. Perceba o raciocínio lógico. Se a competência exclusiva para o ato é dessa pessoa, é porque só ela pode praticar o ato. Se só ela pode praticar o ato, é porque ela não pode passar para ninguém. Se ela não pode passar para ninguém, ela não pode o quê? Delegar. Estão percebendo? Competência exclusiva só ela pode praticar. Se só ela pode praticar, ela não pode repassar. Se ela não pode repassar, ela não pode delegar. Deixa eu botar logo onde é que estão essas situações daqui. Vou botar para vocês. Então, essas situações daqui de exceção, ó, elas estão na Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Se cair a Lei do Processo Administrativo na sua prova, não é isso aí, você dá uma lida nessa lei e vai achar essas 3 exceções. Lei 9784/99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Eu não vou aprofundar esses tópicos porque não é o objetivo agora. Por enquanto, eu só quero botar as exceções. Não posso delegar atos de competência exclusiva, também não posso delegar a decisão de recurso administrativo. Não posso delegar a decisão de um recurso administrativo. Vou fazer um raciocínio rápido e fácil. Perceba, a pirâmide da administrativa é mais ou menos o seguinte, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí aqui eu tenho os administradores. Administrador. Aqui eu vou botar C1, que é chefe 1. E aqui eu vou botar C2, que é chefe 2. O que acontece? Às vezes você faz um pedido ao C1 e você recebe um não como resposta. Quando você recebeu um não como resposta, você pode pegar esse não daqui e recorrer para C2. C2, então, recebeu um pedido de recurso. Perceba que eu não estou falando de juiz, eu estou falando em administração pública, então é um recurso administrativo.
O que é feito com esse recurso administrativo? É para o superior analisar a decisão que foi dada pelo inferior. Essa é a lógica do recurso. O superior analisa a decisão que foi dada pelo inferior. Então, esse C2, o chefe 2, vai ter que fazer uma decisão nesse recurso administrativo. Aí eu te pergunto o seguinte, pode esse chefe 2 mandar outra pessoa decidir esse recurso por ele? Não. Sabe por quê? Para evitar o seguinte fenômeno. Para evitar que ele repassasse a decisão do recurso para a mesma pessoa que deu a primeira decisão. Estão percebendo? O chefe 1 deu a decisão dizendo não. Aí essa pessoa recorreu para o chefe 2. Chefe 2 tem que analisar a decisão do chefe 1. Imagina que o chefe 2 pudesse passar a decisão desse fato para outra pessoa. Poderia ser que chefe 2 delegasse a decisão desse recurso para chefe 1. Resumindo, adiantaria recorrer? Não, porque a pessoa que deu a decisão ia ser a mesma pessoa que iria decidir o recurso. É por isso que eu não posso delegar a decisão de um recurso administrativo. Eu estou explicando a lógica ela nem cai na prova, mas eu acho que quando você entende o porquê, fica mais fácil de você entender. Então, essa é a lógica. Aí, aqui a gente já tem os atos que não podem ser delegados, que são atos de competência exclusiva, decisão de recurso administrativo e a edição de um ato de caráter normativo. Edição de um ato de caráter normativo. Essa edição de ato de caráter normativo eu vou aprofundar mais para frente, então por enquanto só vou deixar essas 3 situações. Veja, esses são os casos que eu não posso delegar, mas eu só não posso delegar nesses casos, porque em todos os outros eu posso, porque de regra a delegação é um fenômeno permitido. Agora perceba, raciocínio lógico, se na delegação eu estou, não é isso, trazendo especialistas para aquela área, estou de acordo com o princípio da eficiência, faz o paralelo da delegação com a vocação. Se a delegação é repassar e a vocação é chamar, estão percebendo que um é contrário do outro? Se a delegação de regra é permitido, a vocação de regra é um fenômeno que proibido. Perceba que um é o contrário do outro, tanto que as setas estão em posição contrárias. Tanto é assim que vai acontecer o seguinte, ó. Enquanto a delegação só não pode acontecer nessas 3 situações, a vocação só pode acontecer, veja que é exceção, ela só pode acontecer existindo o quê? Existindo um motivo relevante e sempre de maneira excepcional. Um motivo relevante e sempre de maneira excepcional. Como assim? Imagina a seguinte situação. Deixa eu voltar a olhar para você, que faz tempo que eu não olho. Imagina a seguinte situação. Eu sou chefe desse setor e nesse setor tem 5 pessoas trabalhando. O que acontece? Dessas 5 pessoas, 4 estão com dengue, só sobrou a Aline, não é isso? Então, 4 pessoas foram para casa e só sobrou a Aline. Se eu deixar só a Aline fazendo o trabalho, vai acumular o serviço público? Vai, minha gente. E o setor público, ele pode parar? Não, por causa de um princípio, chamado de princípio da continuidade do serviço público. Então, eu que sou chefe, além de fazer o meu trabalho, eu vou ter que pegar o trabalho delas e começar a fazer. Estão percebendo? Então, tinha 5 pessoas, 4 estão com dengue, só sobrou uma. Eu que sou chefe agora, além de fazer o meu trabalho, vou pegar o trabalho delas para fazer. Isso é um motivo relevante? É. O serviço público não parar. Agora, a partir do momento que elas forem voltando, eu continuo fazendo o trabalho delas? Não, eu devolvo. Porque aquela vocação só dura enquanto durar a necessidade. Ela é sempre excepcional. A partir do momento que acabou a necessidade, acabou também a vocação. Professora, tem mais coisa de delegação, de vocação, tem uma que é só interna. Eu vou falar tudo isso mais para frente. Por enquanto era só isso que eu queria fazer. A diferença de delegação para o fenômeno da vocação. Tranquilo? Vamos voltar. Voltando para cá, a gente depois de fazer esse belíssimo desenho de delegação e de avocação, eu volto aqui para as palavras-chave do poder hierárquico, para a gente ir acabando. Então, da ordem, revisar, fiscalizar, coordenar, organizar,
criar normas de efeitos internos, delegar e avocar. Só que aí vamos imaginar a seguinte situação. Vou até olhar para você de novo. Imagina que eu sou a chefe de Aline. Aí eu dei uma ordem lícita para a Aline, que era algo que ela realmente tinha que fazer, está dentro das atribuições dela. Eu fiz, Aline, por favor, tu pode ver essa certidão para mim? Veja, fui educada, fui tudo. Ela olhou para minha cara e disse, não vou ver porcaria nenhuma, você vá para aquele canto e ainda cuspiu na minha cara. Tá louca? Não é isso? Teve um surto psicótico. Eu, chefe dela, posso aplicar uma punição? Claro que posso. Aí vem no desenho comigo, ó. Quando existir a aplicação da punição, vai ser poder hierárquico a resposta da sua prova? Perceba o seguinte, eu dei uma ordem para ela. Isso foi poder hierárquico? Foi. Ela respondeu de forma grosseira, eu agora posso aplicar uma punição. Isso é poder hierárquico? Nunca. Nunca. Quando falar na sua prova em punição, a resposta vai ser poder hierárquico, porque aí a gente já sai do poder hierárquico e vai para o próximo poder, que é o chamado poder disciplinar. Vem comigo para a gente anotar. Vindo para cá, a gente só vai riscar aqui o nome. Ó. Quando na sua prova falar no nome punição, tenha certeza, de jeito nenhum, de forma alguma, a resposta da sua prova vai ser poder hierárquico. Poder hierárquico não é o poder de punir, é até poder de dar ordens, revisar, organizar, mas não é o poder de punir. Porque quando eu vou punir, eu já estou indo para o próximo poder, que é o chamado poder disciplinar. Só para você visualizar que a gente matou todos os tópicos aqui, ó, deixa eu vir aqui no poder hierárquico, perceba isso aqui comigo. A gente viu que era distribuir, escalonar as funções, viu que era um poder interno, colocou as palavras-chave, viu que era um poder permanente, viu que não se aplica ao particular e viu que era o fenômeno da delegação e da avocação. Já poder disciplinar vai ser o poder de vir a ser aplicada às punições. É poder de aplicar a punição. Então, vamos fazer o nosso esquema de poder disciplinar. Copia essa parte daqui, copiou esse desenho. Pronto. Copiou esse próximo. Deixa eu botar no próximo aqui. Copiou esse. Pronto. Então, bora pro próximo. Esse daqui, quer copiar? Tá. Pronto. Vamos agora falar do tal, do chamado poder disciplinar. Vamos devagarzinho nesse tópico daqui, ó. Poder disciplinar, o ponto-chave já vai ser o seguinte, ó. Poder disciplinar é o poder de você aplicar punição. Na sua prova pode vir o nome punição, pode vir o nome aplicar sanção, dá no mesmo. Sanção é a mesma coisa de punição. Quando eu falo em aplicar punição, aplicar sanção, você automaticamente está pensando em quem? Eu creio que automaticamente você pensa em aplicar uma punição a um quê? Servidor. Então, quando um servidor é punido de forma interna, está se usando o poder disciplinar. A minha pergunta é, às vezes, um particular é punido pela administração, sim ou não? Sim. A minha pergunta é, quando um particular ele é punido, não é isso? A resposta da sua prova vai ser poder disciplinar. Eu creio que algum de vocês já respondeu em casa, não é isso? Fica até falando com o computador mesmo, fale, você tem que escutar a sua voz para poder aprender o assunto. Então, algum de vocês falou assim, não, professora, quando é o particular que está sendo punido, a resposta da prova é poder de polícia. Só que o que eu te digo é, a resposta da sua prova pode ser poder de polícia, como pode ser poder disciplinar, porque vai depender do particular que apareça na sua prova. A depender do particular, a resposta muda. Ou é poder de polícia, ou é poder disciplinar. Aí tu diz, e como eu vou saber se é um ou se é o outro? Assistindo o próximo bloco.